Bom dia, pessoal, e sábado com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E o programa de hoje tá pra lá de especial. A gente já começa falando de amor e sobre um projeto que vem ensinando sobre valores humanos nas escolas rurais do Ceará. Você vai gostar. E na sequência a gente já entra no clima da safra do caju e vai mostrar um pouco sobre essa cultura que vem conquistando o paladar nacional, mas que faz parte há anos da identidade e da economia cearense. E para finalizar, a gente vai falar sobre essa profissão, os mestres do couro que vem costurando há anos a identidade do sertanejo. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou! E começamos o programa de hoje falando sobre amor e sobre um projeto que vem transformando a educação nas escolas rurais do Ceará. Pois é, gente, a gente está falando do projeto Valores Humanos, que começou lá em Missão Velha e hoje já está presente em 50 municípios e em mais de 140 escolas em todo o estado. E por que esse projeto é especial? Porque ele ensina valores humanos como o amor e isso vem transformando a educação. Então vamos até Russas conhecer uma escola que vem transformando e sendo considerada modelo para uma possível expansão nacional. Confere! Para mim, eu acho que é muito importante, porque cuida da criança, né? E, tipo assim, no amor, né? Ela se perguntar hoje a ela o que é o amor, ela sabe o que é, né? E antigamente as pessoas não tinham, né? Como dizer assim, o amor. Você pode perguntar para uma pessoa antiga que ela não sabe, não vai dizer. Ela acha que o amor é um pedaço de cerca. Tipo assim, porque o povo antigo, né? Não existe abraço, um carinho, né? Um acolhimento. E elas aprendendo isso, elas vão passar para eles, né? Isso, de carinho, de amor. Quando a gente não tem amor, é como se fosse uma flor seca, né? E quando a gente tem amor, tudo fica mais alegre e feliz. O projeto da escola eu acho importante, porque eles estão ensinando, né, os pequenos, né, a ser uma pessoa melhor daqui para o futuro. E para as outras pessoas ver, né, que tudo tem valido a pena. Então, a gente parte para esse momento dos contextos, onde a gente já trabalha a questão também da ação correta, né, por meio dessa rotina, né. A gente pode abordar os valores do projeto por meio de cada momento dessa rotina que a gente trabalha. Então, por meio ali de um brincar, a gente já pode despertar na criança esses valores. Então, eles mesmos são colaboradores da organização da sala. Eles mesmos vão recolhendo os brinquedos e guardando nos seus devidos lugares, no cantinho. Aí a gente já parte para o outro momento da rotina, que é o lanchinho que a gente faz com ele no início da manhã. A gente desperta muito essa independência das crianças. E depois a gente vai para o momento das atividades ao ar livre, que é o momentinho de parquinho. No parquinho a gente também monta alguns contextos, além dos brinquedos que já tem, o balanço, o escorregador. E ali, através daqueles momentos do parquinho, a criança ela interage melhor com as outras crianças e ali naquele momento a gente já pode trabalhar uma empatia. A criança, se tiver num determinado conflito, ela já tem a consciência de se despertar. Ah, isso aqui não é correto, não. Às vezes eles mesmos se identificam que aquela determinada ação, ela impacta a outra criança, né? A ação que ela está fazendo. Então a gente já desperta novamente esse poder do valor da ação correta, né? Da verdade, dele falar, quando a gente chega, o que está acontecendo num determinado conflito? Eles mesmos contar o que está acontecendo, né? A falar a verdade. Então, assim, a rotina, ela vai acontecendo e o projeto, ele vai entrando dentro dessa rotina.
através da nossa rotina, das nossas ações, o projeto ele vai implementando e os valores vão sendo despertados nas nossas crianças. A partir do momento que eu recebi a informação de que a escola ela ia aderir a esse projeto, de início a gente fica naquela expectativa, né? Como será que vai funcionar? Quando a gente teve algumas formações sobre o projeto, veio aquele certo alívio. Nossa, que projeto, né? Isso deveria acontecer em todas as escolas, porque você resgatar esses valores que muitas vezes estão tão esquecidos na nossa sociedade, me traz uma felicidade. Poder trabalhar esses valores com as crianças e poder transformar vidas, porque o projeto é isso, ele transforma vidas. Eu me sinto, de certa forma, realizada, porque a gente percebe que o nosso trabalho está sendo reconhecido e está sendo visto. Porque a partir do momento que você vê uma criança evoluindo, que você vê uma criança com um comportamento melhor na sociedade, você pensa que tá valendo a pena a gente seguir nessa profissão. E vi aqui no interior do Ceará, ver um projeto como esse, voltado para crianças, né, trabalhando valores, trabalhando o amor, trabalhando essas questões básicas, né, dessa nova geração que daqui a 20 anos vai estar mandando no nosso país e, consequentemente, no interior do país, é um prazer muito grande. Você vê que é uma metodologia que já está testada, já está funcionando aqui, não só no Ceará, mas também em outros estados. E a ideia é a gente vir aqui beber da fonte, ver como é que funciona, uma metodologia simples e transformadora, e tentar replicar isso no interior do nosso país. O Senar, há 30 anos, fazendo aí a formação profissional, transferência de tecnologia, investindo em inovação, investindo em educação, dentro da área de promoção social na saúde, e agora a possibilidade da gente, dentro da área de promoção social, envolver as crianças do setor rural nesse movimento aí de reamar, vamos dizer assim, né? Então, essa é a grande mensagem. E eu acho que eu saio daqui muito empolgado, trouxe a nossa equipe, né, 2 diretores das nossas áreas técnicas, para já ver como é que funciona a metodologia, e estamos em contato com o presidente Amilcar e com o nosso superintendente Sérgio, para aprender isso e tentar replicar em alguns estados e depois fazer um programa nacional. A gente sai daqui energizado, empolgado, afinal de contas nós estamos no sertão do Ceará, não estamos na capital nem do Brasil nem de São Paulo. Então é um orgulho ver o que se faz no interior do nosso país e parabenizar a nossa regional do Senar Ceará. Quando a gente assumiu a Federação da Agricultura, o nosso grupo que chegou na Federação da Agricultura, o nosso propósito, dentre outros, era fazer grandes transformações. E uma das grandes transformações que nós vimos poderia ser na educação nas áreas rurais, com algumas metodologias que pudessem transformar vidas, né? PVH é uma dessas transformações detectada por todos, que podem mudar realidades e impulsionar um futuro próspero, né? Principalmente nas áreas menos favorecidas. E a gente sempre se perguntava, você colocaria seu filho na escola rural de PVH no interior? Eu colocaria o meu. Se eu posso colocar o meu, eu garanto que o seu vai ser transformado. Então, foi nesse conceito que nós começamos com 4 escolas, em 4 municípios. Hoje estamos em 50 municípios e 144 escolas. Mas eu tenho limites, né? Os meus limites aqui no estado do Ceará talvez deva chegar a 200 escolas. O Senar é um serviço de aprendizagem rurais, não é simplesmente da educação infantil. Mas ele é tão transformador que lá no futuro ele vai fazer uma grande diferença. E aí, hoje aqui em Russas, trouxemos alguns prefeitos, feito a Nayara de Morada Nova, o Chico Baltazar, que é vice-prefeito de Limoeiro, e convidamos outros prefeitos para que pudessem conhecer essa realidade e levassem para a sua região. Mas também trouxemos e convidamos o Daniel Carrara, porque com a força do Senar Nacional nós pudemos impulsionar esse projeto pequeno aqui ainda no Ceará para pelo menos 2.000 escolas. Eu acho que esse é eu não diria legado, mas é uma colaboração com a sociedade mais justa e digna que nós vamos fazer no futuro. Cada um fazendo a sua parte, nós podemos mudar uma realidade. E vai ser mudado através da Federação da Agricultura e do Senar para o cearense e, quem sabe, ao brasileiro ter dias melhores. Que
projeto lindo e transformador e a gente aproveita e deixa um cheiro a todos que fazem parte desse movimento, em especial ao pessoal da escola, que vem fazendo esse trabalho de transformação que tanto enche o nosso coração. Bom, e o programa agora vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho cheio de amor e já tá de volta. Estamos de volta e vamos falar de caju. Está aberta a temporada da Caju Cultura, essa fruta que tanto contribui para o desenvolvimento do nosso Ceará. E a gente deu um giro por aí para conferir um panorama dos últimos 40 anos. Então vem comigo! No sertão nordestino, uma árvore pequena fez história grande. O cajueiro não precoce mudou o rumo da cajucultura cearense e 40 anos depois continua sendo símbolo de inovação, renda e identidade do nosso agro. Bem, o cajueiro conal está completando 42 anos, então o primeiro cone foi lançado em 1983 e nesses 42 anos os desafios foram muitos. Então, um desafio principal foi a adoção da tecnologia, que hoje a gente já vê essa tecnologia mais disseminada, então hoje a gente já vê que a área, né, plantada de cajueiro anão, ela está aumentando. Mas ainda existem muitos desafios, né? Então, hoje, se a gente não tem tanta resistência na adoção do clone, a gente ainda precisa melhorar muito o manejo, né? Então, o cajueiro anão, ele tem uma possibilidade de produzir até 2.000 quilos por hectare, de castanha por hectare. Em 2024, a média do Ceará de cajueiro anão foi apenas 550 quilos. E quando a gente considera cajueiro anão e cajueiro gigante, foi de mais ou menos 360 quilos por hectare. Então, quando a gente olha o potencial do clone com o que a gente encontra na realidade, a gente vê que ainda tem uma distância muito grande, né, que precisa ser percorrida. Então, o que a Embrapa vem fazendo? A Embrapa vem tentando disseminar esse manejo mais tecnificado, né, que é justamente você adotar todas as técnicas de manejo necessárias para que o clone tenha a performance que ele foi desenhado para ter, que são esses 2.000 quilos. Então, isso envolve uma série de manejos, uma série de técnicas de manejo, desde a implantação da cultura até a colheita e até mesmo até a pós-colheita, tá? E como é que a gente vem trabalhando isso para disseminar? Através das vitrines tecnológicas. O que são essas vitrines tecnológicas? São unidades demonstrativas que a Embrapa vem implantando em algumas regiões. São unidades de mais ou menos 1 hectare que a gente implanta com a seleção de clones mais adaptados para aquela região, de acordo com a avaliação dos pesquisadores na Embrapa. E aquela vitrine, ela vira uma sala de aula viva. Então, ela vai começar desde do preparo da área, né, com todo o aprendizado sobre o produtor. Vai lá, então, ele vê a área sendo implantada. Se tiver necessidade de correção de solo, é feita a correção de solo. Vai ser feita a abertura das covas, o plantio das mudas, com todo o manejo do primeiro, do segundo ano, que são essenciais, que é a condução dessa árvore para que ela fique mais robusta e que ela realmente consiga produzir tudo que é necessário. E depois ela vai também ter um acompanhamento da colheita, da pós-colheita. Então, o técnico, o pesquisador da Embrapa, ele acompanha toda a produção e treina o produtor. Então, o que a gente entende? Que ao longo desse processo ele vai aprendendo e também vai disseminando esse conhecimento na região e vai fazendo com que aquela região ela adote e também aumente a produtividade de castanha e de caju também. Então, a gente já tem algumas experiências exitosas, né, que em Apodi, que é no Rio Grande do Norte, em Jacaraú, que é na Paraíba, que a gente vê que realmente esse método, né, essa metodologia tem dado resultados. Uma outra forma que a Embrapa também vem trabalhando para aumentar esse potencial da cajucultura é disseminando a ideia do aproveitamento integral do caju. Então, o foco da cajucultura sempre foi a castanha. O que a Embrapa entende? Que a castanha, ela tem o papel dela, ela tem um mercado importante, ela precisa ser aproveitada, mas o produtor também não pode esquecer do pedúnculo.
Então, ele tenta olhar a fruta como um todo. Então, quando ele investe, né, na condução do pomar, na condução da árvore, ele investe para produzir a castanha e o pedúnculo. Então, o ideal é que ele aproveite esse pedúnculo. Como? Através de aproveitamento para sucos, aproveitamento para polpa, aproveitamento para doces, para geleias. A Embrapa já desenvolveu também outras tecnologias, como a fibra de caju desidratada, tanto a úmida quanto a desidratada, que a gente tem a tecnologia disponível, mas ela precisa ainda chegar até o consumidor final. Então, a gente busca parceiros para que essa tecnologia chegue até o consumidor final. Mas a ideia principal é que haja o aproveitamento integral, seja como for, do pedúnculo. Também outra forma de aproveitamento é o caju de mesa, que é o consumo in natura do caju, que é muito comum aqui no Nordeste, mas que também já está alcançando outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, a ideia é entender que o caju ele tem que ser aproveitado na sua totalidade. Então, se eu tenho caju de mesa, eu aproveito caju de mesa, eu aproveito a castanha, eu aproveito a polpa, eu aproveito o suco, eu aproveito a geleia. E só lá no final, né, quando não tem mais realmente como aproveitar, é que eu posso transformar aquilo em ração. Então, quanto mais eu gerar renda a partir daquela cultura, melhor vai ser com o produtor, o rendimento do produtor vai aumentar. E a gente não pode esquecer que o cajueiro, no Nordeste, dependendo da região, ela é uma das principais culturas. Então, no último período de seca que a gente enfrentou, agora entre 2012 e 2020, em muitas regiões só tinha cajueiro, né? Então, assim, era a principal fonte de renda de algumas regiões. Então, é uma cultura que está muito ligada ao nordestino. Então, é uma cultura que é muito cara para o nordestino, que é muito querida. Então, que a gente precisa realmente entender o caju como algo que faz parte da nossa cultura. Mas faz parte da cultura, mas a gente também tem que ter um olhar mais moderno, mais tecnificado, que dê um retorno maior para o produtor, para que ela possa aumentar, né, e para que ela possa fazer um melhor retorno. O cajueiro anão precoce foi desenvolvido na década de 80 pela Embrapa Agroindústria Tropical, com o objetivo de melhorar a produtividade da cajucultura. Com ciclo mais curto, copa menor e maior rendimento por hectare, a variedade rapidamente se espalhou pelo Nordeste. Hoje o Ceará é o maior produtor de castanha de caju do Brasil, com mais de 55 mil toneladas por ano, e a cultura gera renda para milhares de famílias no semiárido. Mesmo após 4 décadas, o cajueiro anão continua sendo uma das maiores referências de tecnologia adaptada ao semiárido. Hoje a pesquisa continua com foco em resiliência climática, processamento industrial e a valorização do caju in natura, criando novas oportunidades de mercado para o produtor cearense. Que delícia, hein, gente? A gente aproveita e deixa um abraço a todos que fazem parte da cajucultura, essa fruta que vem conquistando o Brasil. Bom, e o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo para comer um cajuzinho e já está de volta. Estamos de volta e para finalizar o programa de hoje a gente vai falar de cultura. Vamos falar dessa profissão que vem há anos costurando a identidade do homem do sertão, o mestre do couro. Então confere essa matéria que ela tá linda demais. No couro batido do gibão mora a alma do sertão, feito à mão com maestria por quem tem dedicação. Mestre do couro é quem honra a tradição com paixão, costurando o passado ao presente com arte e coração. O sertão para mim é o mais... Quando eu cresci, você sabe disso, né? Eu cresci faz um bocado de dinheiro. Aí, entanto, e as coisas que eu vi até uma parte, ninguém vê mais. Está se acabando, né? Está se acabando, porque é poucas pessoas que trabalham no que eu trabalho, nessa arte que eu trabalho. Poucas pessoas. Tinha uns amigos meus que trabalhavam, já se foram. Aí eu fico olhando. Não tem mais. Aqui na Boa Viagem tem um, e lá pro Xadá tem um, 2, e o Canindé, o que tem lá está bem velho. Então o pessoal novo está começando, mas é aqui hoje, amanhã não vai. E eu estou aqui com eu dizia a história do outro.
Aí tá só eu na redondeza aqui, né? Só eu, sozinho. Aí é difícil, porque hoje em dia você... Uma coisa que é cultura, que a gente sabe que é cultura, está se acabando. Aí vai ficar onde isso aí? Aí ninguém vê mais. O meu avô, ele fazia calçados, não trabalhava com essas coisas. Aí eu fui crescendo e vendo aquilo ali. Me dediquei trabalhando, meu pai trabalhando em fazenda, mas eu sempre fazendo uma redezinha, uma coisa aqui, outra ali, outra. Aquela primeira cela que eu fiz essa cela em 66. Meu pai, com material para fazer uma cela, ele deixa a cela que eu faço. Isso faz, essas coisas aí, eu caprichei na cela. Um dia desse eu soube que essa cela não está rodando, sabe aonde? Lá no Mocaoca, ali no Sabonete, viu? Estava nem era mais. E eu queria ver, mas eu estava, não sei o que é que tem. Aí eu vou procurar aqui. E a minha história é essa. O ofício do couro é reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira, com raízes profundas no semiárido. O Ceará abriga mestres artesãos que resistem ao tempo, preservando técnicas centenárias de produção manual. A confecção dessas peças exige paciência, habilidade e amor à história. Quando eu nasci dentro da oficina, sabe? Porque o meu pai trabalhava e meu avô também, eles dois trabalhavam. Eu já nasci dentro da oficina. Só que o que eu aprendi com eles, eu agradeço muito a eles que me ensinaram a parte. Mas eu me obriguei a criar um estilo próprio para poder ter saída no meu trabalho. Porque a gente trabalhava mais com esse pessoal do mato, que usava mais esse courão bem grosseirão. Eu tinha aquele gibãozão com couro bem grossão, que você ele ficava em pé assim. Aí o cara passava sebo, passava óleo para poder vestir, para aguentar. Hoje é diferente, eu trabalho mais para o pessoal, para os artistas, né? Os artistas são mais granfinos, só querem vestir aquelas coisinhas molinhas, então a gente procura um costume especial. Aonde tiver, a gente tem um material que chama pelica, que é próprio para fazer roupa feminina, roupa masculina, tudo. Já vem a pelica, a gente pede as cores que precisa. Quando chega aqui, eu tiro a tua medida, tiro a medida dele, daquilo ali. Cada uma pessoa, se for desfilar 30, 40, 50, cada um eu faço um modelo. Não faço igual, só se você pedir, mas eu não gosto de fazer igual. Cada um eu faço um diferente um do outro. Eu gosto de fazer desse jeito. Eu gosto desse desafio. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fazia minhas peças, que eu comecei a mudar o trabalho para fazer peças coloridas com o maior sacrifício da vida, para eu fazer a tinta. Eu mesmo fiz a tinta porque eu não encontrava a tinta para pintar o couro e nem encontrava o couro das cores que eu queria para fazer as peças coloridas. Então eu enfrentei o marrom, fiz com a casca do angico, tirando lá da mata. O vermelho eu fiz com a base do urucum. E o preto eu enterrei o couro na lama do rio, e o couro ficou preto, e o branco fiz com a adequada da cinza da catingueira, misturado com um pedão. E o azulzinho da cor da camisa dela assim parecida, eu fiz com anil. Aí eu fiz uma cela para o cigano, e o cigano endoidou, e o povo depois não faltou mais encomenda, e depois dessa cela que está aí guardada aí, no cigano ali. Aí eu passei para cadeira, para bolsa, para chapéu, para tudo, para sandália, para tudo. E graças a Deus que o mundo se abriu e hoje eu não dou conta das encomendas. A inspiração é a coisa que vem de Deus. Nem eu mesmo sei explicar, porque eu não tive um colégio para aprender, não tive um mestre que me ensinasse, só Deus do céu. E aí eu fui tentando, com precisão de arrumar dinheiro, né, para poder dar de conta da família, que era muito grande. Eu me inspiro muito na paisagem e na roupa do cigano e do vaqueiro. E a paisagem é que eu acho mais linda, quando eu chego na mata assim, eu vejo a mata assim toda cheia de flor, aquelas coisinhas penduradas.
eu faço qualquer peça e faço bem parecido. O couro envelhece, mas a tradição se fortalece. O mestre do couro é guardião da história, da fé e do chão rachado que ensina a ser forte. No sertão, cultura também se veste. Bom, gente, o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Sábado que vem tem mais. E continue acompanhando a gente lá pelo Instagram e vendo as nossas aventuras pelo campo. Bom, e eu vou ficando por aqui. Aproveito e te desejo um ótimo sábado. Continue ligado na TV Jangadeiro e até breve. Um cheiro e chama no agro!